Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o Bombinha e é muito bom ter você aqui em nosso canal. Ayman al-Zawahiri. Você já ouviu falar neste nome? Recentemente foi noticiado que Ayman, então líder de uma famosa organização fundamentalista islâmica, foi assassinado por drone dos Estados Unidos em um ataque realizado no Afeganistão. O fato foi muito comemorado pelos norte-americanos, principalmente porque Ayman teve participação direta nos atentados do dia 11 de setembro. Mas quem era esse tal Ayman? Você pode até não saber, mas ele era basicamente o substituto de Osama Bin Laden. Vem comigo que eu te conto todos os detalhes da vida de Ayman al-Zawahiri, o homem que estava na lista de mais procurados do FBI. Como você imagina que seja a vida do líder da Al-Qaeda? Para quem não sabe, a Al-Qaeda, nome árabe que significa a base, é uma organização radical islâmica de atuação internacional que foi fundada no ano de 1988. Antes, o líder da organização era o terrível Osama Bin Laden. Mas quando ele morreu, Ayman tomou tal cargo. Ayman nasceu no dia 19 de junho de 1951, em Cairo, capital do Egito. Quando falamos de pessoas como ele, pensamos que provavelmente ele veio de uma família pobre, que encontrou uma chance nas organizações fundamentalistas. Mas a história de Ayman é bem diferente. Ele veio de uma família rica, com respeitáveis médicos e acadêmicos. Tanto que, apesar de ser líder de uma organização fundamentalista, isso não o impediu de estudar medicina. Ele se tornou médico em 1974 e depois fez mestrado em cirurgia. Seu pai, Mohamed, que morreu em 1995, era professor de farmacologia na Universidade do Cairo, mesma faculdade em que Ayman se formou. Mas como é que um médico bem-sucedido e oriundo de uma família rica foi se envolver com a Al-Qaeda? Bom, o avô de Ayman foi o líder de um grande centro de aprendizado islâmico sunita no Oriente Médio. Um de seus tios também foi o primeiro secretário-geral da Liga Árabe. Então, desde sempre, ele esteve envolvido com o islamismo. Porém, ainda na adolescência, quando tinha apenas 15 anos de idade, Ayman foi preso por ser integrante da Irmandade Muçulmana, considerada a maior e mais antiga organização islâmica do Egito. Seguindo os passos dos familiares, abriu uma clínica no Cairo após se formar em medicina. Ele tinha tudo para seguir a carreira como médico, só que logo ele passou a se envolver com grupos islâmicos radicais que lutavam pela derrubada do governo egípcio. Em 1973, ele se juntou à Jihad Islâmica Egípcia, um grupo terrorista islâmico. Anos depois, em 1981, ele foi preso junto a um grande número de pessoas que teriam conspirado para o assassinato do presidente do Egito durante um desfile militar. Na época, Anwar Sadat, o presidente egípcio que foi assassinado, tinha feito um acordo de paz com Israel e mandado prender centenas de pessoas que criticavam a sua atitude. Isso deixou os ativistas islâmicos enfurecidos e, consequentemente, eles arquitetaram a morte do presidente. Embora Ayman tenha sido considerado inocente no assassinato, ele foi condenado por posse ilegal de armas e ficou preso por 3 anos. O problema é que esses 3 anos na cadeia foram longos 3 anos. Falo isso porque, enquanto esteve preso, Ayman foi torturado e espancado diversas vezes, o que despertou nele um ódio tão grande que ele se transformou em um cruel e terrível extremista religioso. Quando finalmente saiu da cadeia, em 1985, Ayman foi viver na Arábia Saudita, depois no Paquistão e finalmente no Afeganistão, onde estabeleceu uma facção da Jihad Islâmica Egípcia. Ayman, inclusive, foi uma figura-chave por trás de uma série de ataques do grupo a ministros do governo do Egito. O objetivo dos ataques era derrubar o governo e estabelecer um Estado Islâmico no Egito. Os conflitos, que aconteceram durante a década de 1990, custaram a vida de mais de 1.200 pessoas. Por causa de todos esses fatos, em 1997, o governo dos Estados Unidos considerou Ayman o líder do grupo Vanguardas da Conquista, uma facção da Jihad Islâmica. 2 anos depois, a justiça egípcia
o condenou à morte por seu papel nos muitos ataques do grupo. No final da década de 90, Ayman passou a se esconder em diversos países diferentes. Após deixar o Afeganistão, ele viveu na Bulgária, Dinamarca e Suíça, mas também passou por países como Áustria, Iêmen, Iraque, Irã e Filipinas. Dizem que em dezembro de 1996, ele foi preso pelas autoridades russas após ter sido pego sem visto na Chechênia. Mas, pelo fato dos russos não terem conseguido traduzir os textos que Ayman carregava, ele não foi identificado. Em 1997, Ayman passou a se relacionar com pessoas, digamos assim, mais barra pesada. Ele se mudou para uma cidade afegã chamada Jalalabad, onde também vivia o falecido terrorista Osama Bin Laden. Nessa época, Ayman e sua organização se juntaram a outros 5 grupos militantes islâmicos radicais, incluindo a Al-Qaeda, para formar o que ficou conhecido como Frente Islâmica Mundial. A primeira proclamação da frente incluiu uma fatwa, um pronunciamento legal no Islã, emitido por um especialista em lei religiosa. Essa fatwa permitia o assassinato de civis norte-americanos. No manifesto, foi declarado o seguinte: o julgamento de matar e lutar contra norte-americanos e seus aliados, sejam civis ou militares, é uma obrigação para todo muçulmano. Logo depois disso, aconteceram 2 ataques simultâneos que destruíram as embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia, deixando 223 mortos. Em seguida, o grupo também atacou um navio da Marinha dos Estados Unidos. Nesse caso, o ataque suicida matou 17 marinheiros norte-americanos e feriu outros 39. Mas o pior ataque terrorista de todos ainda estava por vir. Como você deve saber, no dia 11 de setembro, a Al-Qaeda planejou terríveis ataques aos Estados Unidos. Liderados por Osama Bin Laden, a Al-Qaeda culpou os Estados Unidos pelos conflitos no mundo muçulmano e decidiu que os norte-americanos teriam que pagar da forma mais cruel possível. 19 pessoas, divididas em equipes, realizaram sequestros de aviões e chocaram os aviões contra as torres gêmeas do World Trade Center e do Pentágono. Um quarto avião, que tinha como destino a capital Washington, caiu em um campo da Pensilvânia depois que os passageiros reagiram. Ao todo, cerca de 3.000 pessoas morreram. Mas o que Ayman teve a ver com os atentados do dia 11 de setembro? Tudo foi orquestrado por Osama Bin Laden, porém, Ayman, na época, era o braço direito de Osama. Portanto, ele teve uma grande parcela de culpa nos atentados. Desde então, ele elevou seu perfil público, aparecendo em vários vídeos e fitas de áudio para instigar os muçulmanos a se juntarem à jihad contra os Estados Unidos e seus aliados. Em uma declaração, poucos meses após o atentado do dia 11 de setembro, Ayman fez a seguinte declaração: aqueles 19 irmãos que saíram e entregaram suas almas a Alá Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso lhes concedeu esta vitória que estamos desfrutando agora. Depois que Osama Bin Laden foi morto no dia 2 de maio de 2011, Ayman passou a comandar o grupo terrorista Al-Qaeda. Diante de todos esses fatos, você já deve imaginar por que os Estados Unidos resolveram matar Ayman. Para começar, ele teria sido cérebro operacional por trás dos ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Ou seja, ele ajudou a planejar e arquitetar os ataques. Além disso, ele era líder da Al-Qaeda, uma das organizações terroristas mais temidas do mundo. Foi então que, na manhã do último domingo, dia 31 de julho de 2022, aconteceu uma enorme explosão em Cabul, capital e mais populosa cidade do Afeganistão. Só que dessa vez não eram terroristas que estavam matando pessoas inocentes, mas o governo norte-americano matando um terrível terrorista. Ayman estava com 71 anos. As fontes dizem que ele estava sentado na varanda de uma casa, quando 2 mísseis, disparados por drones, o atingiram. Outros membros da sua família também estavam no local, mas saíram ilesos da explosão. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, fez uma declaração que afirmou que Ayman tinha sido localizado no começo do ano. Ele tinha mudado para o centro de Cabul, onde vivia tranquilamente com a família. Diante das circunstâncias e por motivos óbvios, os Estados Unidos tratam sua morte como uma vitória.
Atualmente, Ayman tinha relativamente pouca influência, principalmente por causa dos novos grupos e movimentos, como o Estado Islâmico, que se tornaram cada vez mais populares nos últimos anos. Certamente, outro líder da Al-Qaeda surgirá nos próximos meses, mas provavelmente terá ainda menos influência do que seu antecessor. Essa foi a história de vida e o fim de um dos líderes da Al-Qaeda. Muitos de seus seguidores irão sentir sua falta, mas para os norte-americanos, a notícia de que Ayman al-Zawahiri está morto traz a sensação de que, finalmente, a justiça foi feita. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Tchau!